Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero mostrar para vocês três fundos imobiliários que todos deveríamos ter em nossas carteiras de investimentos. São fundos imobiliários que entregam resultado, eles já venceram a barreira do tempo. Ano após ano eles entregam bons dividendos, eles estão com PVP abaixo de 1, ou seja, se você já compra eles só por mantê-los em sua carteira, eles já vão te entregar um lucro só de mantê-los em sua carteira, além do que eles são alguns dos melhores fundos imobiliários que temos atualmente na nossa bolsa brasileira. Fiquem comigo para a gente descobrir e ver diversas informações sobre eles. Só que antes, pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário. Você já investe nesses fundos imobiliários? Qual deles te chama mais atenção? E são fundos imobiliários que estão fugindo de qualquer crise por estar entregando bastante resultado. Se vocês já gostam e já investem em algum desses tipos de fundos imobiliários ou nesses fundos imobiliários, deixe seu comentário aqui, porque isso me mostra se esse tipo de vídeo ele tem um público-alvo grande, se interessa muitas pessoas. Vamos para o vídeo. Pessoal, o primeiro deles, ele é bastante conhecido, deveria ser bastante conhecido. Ele é o TRXF11. O valor atual da cota é de R$ 104,10. Ele tem um dividendo yield de 10%, é um dividendo yield alto. Isso é bastante interessante para a gente. Uma outra informação muito importante, pessoal, é esse valor patrimonial por cota. O PVP dele é 0,99, ou seja, é menor do que 1. E por ser menor do que 1, esse deveria ser o valor real dele. Então o valor da cota deveria ser R$ 105,45, que é menor do que está sendo comercializado. Ou seja, no futuro breve, quando chegar a 1, você vai ter ganho R$ 1 de diferença ali. Já é um lucro. Quanto mais cotas você compra, mais as cotas você adquire, mais lucro você teria só de manter. Fora os bons dividendos que esse fundo imobiliário entrega. Podemos ver aqui que desde 2020 ele vem entregando bons dividendos, 6,80, 8,79, R$ 10,55 durante o ano. Ele entrega bastante resultado. Pessoal, você pode muito bem procurar esses fundos imobiliários no próprio Google e achar quem administra, e você consegue entrar e procurar os relatórios gerenciais desses fundos. Esses relatórios são as fontes de informação de cada um dos fundos. Então, por exemplo, o TRXF11, ele tem a gestora dele que publica esses relatórios gerenciais, ou do mês, ou trimestral, ou semestral, ou anual. E para você saber o que está acontecendo com cada um dos fundos, nada melhor do que esses relatórios gerenciais que são publicados pelas gestoras, pela administração do fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, por exemplo, pessoal, ele é um fundo do tipo híbrido. Ele investe tanto em imóveis quanto em CRIs, ele investe em renda fixa, ele investe em outros fundos imobiliários. Esse relatório de janeiro de 2023, de todo o patrimônio que ele tem, 63,8% ele possui em imóveis físicos. E desses imóveis, olha que interessante, 53% está alocado para atacadistas, 37% em varejo, 8,79% em casa e construção, em empresas de casa e construção. E olha, no próprio relatório você consegue ver quem são esses inquilinos. Por exemplo, ele possui o Açaí, que possui 54% dos imóveis dele de atacadista, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Grupo Mateus, Extra, Carrefour. Isso mostra uma boa diversidade de inquilinos, isso é uma proteção bastante interessante. Uma outra informação bastante importante sobre esses imóveis é que olha a quantidade de estados, olha o quão diverso está a receita do aluguel desses imóveis. E uma outra informação que não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui é o vencimento dos contratos desses imóveis. E olha que a maior parte vence lá em 2035, daqui vários anos, ou seja, normalmente os contratos são longos mesmo, sabe? E isso é muito interessante. Isso garante um resultado longo por muito tempo. Uma outra informação que é bastante importante é a vacância, pessoal. Ele possui 0% de vacância física e financeira. Tudo que ele tem está alugado e está rendendo algum tipo de
rendimento para o fundo imobiliário. E no caso, para nós que somos os cotistas. Um outro fundo imobiliário que é muito interessante, XPML11. Muito conhecido de todo mundo que investe em fundos imobiliários. Eu gosto bastante também. Eu tenho os três, na verdade. O XPML, ele está em R$ 95,92 a cota. Ele possui um dividend yield de 8,91, que é bastante atraente. Uma outra informação bastante importante é o valor patrimonial da cota. Tá com um desconto bastante interessante. Olha, o PVP é de 0,95, ou seja, o fato da cota valer realmente R$ 100,94, mas está sendo negociado a R$ 95,92, significa que só de você comprar a cota e manter e esperar o PVP chegar igual a 1, você já ganhou R$ 5,00 sem fazer nada. Uma outra informação bastante importante são esses dividendos. Os dividendos dele, o acumulado, ele vem crescendo. Ele teve uma crise em 2020, que é bem natural, e ele foi aumentando, chegando a R$ 5,43 em 2021, em 2022 R$ 8,50. Esse é um fundo imobiliário que entrega bastante resultados. Ele é um fundo imobiliário de shoppings, então a gente consegue, de novo, achar o relatório gerencial de quem administra esse fundo imobiliário. Quando você vai e procura esse relatório, você consegue ver diversas informações. Uma delas é a vacância média dela atualmente, até o fim de 2022, em dezembro, era de 4%. O relatório de janeiro de 23, ele ainda não saiu, ele vai sair daqui uma semana. Uma outra informação, mas é uma vacância extremamente baixa, 4%, é muito aceitável, é muito tranquilo de ter na carteira. E caso vocês queiram saber onde são os imóveis, no próprio relatório que eles divulgam, tem todos os imóveis. Então ele tem diversos shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas e outros diversos shopping centers que eles têm uma participação. Então você repara que tem uma quantidade enorme de shoppings e uma diversificação muito legal. Isso é uma proteção para quem é cotista desse fundo imobiliário. E o terceiro, mas não menos importante, é o IRDM11, pessoal. Ele é um fundo imobiliário de papel. A cota atualmente está R$ 91,49. Ele possui um dividend yield de 14%. É muito alto, pessoal. Isso é muito interessante. R$ 13,00 de dividendo nos últimos 12 meses. Mais de R$ 1,00 por mês. Uma outra informação bastante importante é o valor patrimonial da cota. Ó. Ele está com um PVP de 0,99 e o valor patrimonial da cota é de R$ 92,80. Ou seja, você está comprando com desconto. Para a gente entender sobre os dividendos dele, ele sempre entregou bastante resultado. Ó. R$ 10,00 em 2019, 2020 R$ 11,00, em 2021 R$ 14,00, em 2022 R$ 13,00. Ele é um dos melhores fundos imobiliários de papel que nós temos e um dos melhores que nós temos na Bolsa Brasileira. Ele sempre entrega bastante resultado. E de novo, você consegue ir no site do próprio fundo, quem faz a gestão desse fundo imobiliário, você consegue selecionar os meses ou o mês que você quer encontrar o relatório. No caso dele, ele não liberou ainda o relatório de janeiro de 2023, mas temos o de dezembro de 2022, que já dá uma noção muito próxima do que já existe hoje. Então, eu abri ele aqui só para a gente entender aonde que ele investe o dinheiro dele desse fundo. Então, a gente já sabe que é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em algumas áreas da economia. Por exemplo, ele compra CRI, ele tem FIIs, ele tem dinheiro em caixa. Aqui no próprio relatório você consegue ver em quais setores da economia que eles investem. Então, real estate, energia, papel, logística, varejo, somente 5% de varejo. Você consegue, no próprio relatório, por exemplo, ver em todos os lugares que ele investe. Está aqui a lista completa e a porcentagem do patrimônio que ele tem nesses investimentos. O IRDM11 ele tem uma diversificação muito grande, então uma proteção muito boa para quem investe nesse tipo de fundo imobiliário. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. São 3 fundos imobiliários bastante atraentes, bastante interessantes, eu gosto muito deles, com recorrência eu os compro. E você investe em algum deles? Se você não investe em algum deles, em qual dos fundos imobiliários que temos atualmente que você está investindo? Deixa aqui nos comentários isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!